deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero saber do início do mandato também, mas antes, o que se conta a história de Santa Helena é que, a princípio, apesar de ter um apoio forte dentro do partido, que a gente viu aí pelo teu testemunho, nas primeiras pesquisas o teu nome não aparecia tão bem para a eleição, aparecia aí com a pontuação bem baixa. O que aconteceu que de um candidato que somava aí 3, 4%, superou um candidato que tinha a sua eleição praticamente garantida? É interessante a gente colocar algumas questões aqui, que foi, eu acho que a primeira e a única vez que Santa Helena teve 4 candidatos, na época. Teve 4 candidatos. Nós saímos, que eu falei primeiro, tínhamos pesquisa, o nosso adversário forte estava com 72%. Qual era a população de Santa Helena na época, lembra? Era em torno ali em torno de 20 mil, 18 ou 20 mil, porque... Já tinha reduzido já com... Sim, bastante reduzido, e muita gente não tinha título, que votou. Nós fizemos, se não me falha a memória, agora tenho ali, uns 6 mil e poucos votos contra 5 mil e poucos votos, 10 mil e poucos votos tinha na época, depois até diminuiu mais, depois o censo e tal. Nós saímos com 4% e o nosso adversário tinha 72%. E foi um trabalho de equipe, de garra, porque o PMDB, como que ele é inserido na história da democracia, desde as figuras lá de cima principais, aí eu destaco o nome ali do Ulisses Guimarães, do próprio Severo, aqui no Paraná nós tínhamos umas figuras emblemáticas aqui, que era o Paulo Marcos, da Logre, o Nelson Friedrich, o próprio, que era o pai do governador hoje, José Richa, e outras lideranças aí, que nós tínhamos aqui, o Santinho, Frutado, que era aqui do norte do Paraná, o Leite Chaves, nós tínhamos umas figuras assim, interessantes, e a gente se espelhou através daquelas figuras, e o pessoal que veio com vontade para, de fato, não pensando nele, mas pensando em toda a população que queria que Santa Helena crescesse, fosse feita uma administração aberta e democrática. Então, essa que veio, então houve um trabalho muito grande, trabalho de formiguinha, sem muito alarde, mas um trabalho juntamente com a comunidade. Como que foi, após essa vitória, como que foram os primeiros dias na Prefeitura de Santa Helena, levando-se em conta que, como você acabou de dizer, sem experiência alguma na administração pública, vindo de um governo que era nomeado aí, o presidente da Câmara havia assumido, se não me engano, hoje o doutor Naldé Pedro Prates, era prefeito antes, assumiu como presidente da Câmara. Como que foi assumir, montar uma equipe? O partido continuou dando esse apoio? Como que foram os primeiros dias, os primeiros anos frente à Prefeitura de Santa Helena? Olha, o PMDB saiu com candidatura própria, né, puro sangue. No caso, eu era do PMDB, o Luiz Henrique também era do PMDB. Nós constituímos as nossas secretarias, que eram poucas na época. Inclusive, esses dias olhando, que eu tenho uma foto de toda a equipe interna ali da prefeitura, que hoje seria uma piada. Acho que uma secretaria tem muito mais funcionários do que toda a prefeitura que tinha interna naquela época. E a população não mudou muito. Enfim, houve um apoio maciço até o fim, que a gente trabalhou. No começo, pelo aquilo que você colocou, pela inexperiência nossa, porque fazia quase 20 anos que se tinha mais um prefeito eleito, o PMDB, primeira vez que estava assumindo a prefeitura aqui em Santa Helena. Então, nós carecia de alguém com experiência, nós pegamos até umas pessoas de fora com experiência para nos ajudar no começo. Principalmente a parte de finanças, administrativa, a equipe do Banestado aqui de Santa Helena foram muito gentis na época. Eles nos emprestaram uma equipe que ficaram dentro da Secretaria de Finanças durante mais de mês para colocar em dia toda essa parte aí de financeira da prefeitura, e a gente começou um trabalho mais empenhado. Nós tínhamos uma equipe muito unida. Nós, se precisava passar domingo, à noite, cedo de madrugada, a gente estava dedicada para dar o máximo para a nossa comunidade. E eu sempre lamento que talvez foi um descuido nosso, e hoje se observa que os políticos se preocupam mais com a reeleição
e ficar empenhado para fazer política, para poder se reeleger, e nós, justamente, a gente lamenta que se descuidou bastante da parte política e só se dedicou à parte administrativa. Fizemos um monte de obras que hoje se tem aí para o município afora, que foram feitas no nosso tempo, apesar de 3 anos. Quais foram as principais obras dessa primeira administração? A democratização foi a maior obra que nós fizemos aqui, a implantação dessa democratização. Porque quando nós assumimos a prefeitura, Alex, por coincidência ou não, infelicidade, deu uma seca terrível aqui. E na época o governador era o José Rich, e ele nos enviou alguns recursos. O povo não tinha o que fazer, houve um desemprego para o interior, desempregado, e tal, veio uns recursos para nós poder trabalhar. Mas nós tivemos um trabalho grande, depois ali de 6 meses, nós iniciamos no segundo dia que assumimos a prefeitura, foi um trabalho, não deixamos para o último ano. Porque tem muitos políticos ainda aqui da região, dos municípios que a gente percebe, e deixa tudo para o último ano, dizem que o povo tem memória curta. Eu acho que não. O povo sabe, olha, quem de fato tem interesse em fazer para a população. Nós iniciamos logo no começo. As principais obras. A menina dos olhos meus é o TIM, Trabalho Integrado de Menores. Que eu vejo hoje, quando eu olho as fotografias, muita gente por ali se deu muito bem na vida, cresceram, que foram alunos do TIM, que entraram para lá. O município de Santa Helena foi um dos primeiros municípios em que se tirou os engraxates da rua, porque se tinha bastante engraxate, se colocou, se juntou, e nós construímos aquela instalação de lá com oficinas, com, enfim, criação de pequenos animais, tinha uma horta, nós tínhamos ali uma padaria, um refeitório, foi feito ali do TIM Trabalho Integrado de Menores. A PAI, que também é um trabalho social, nós construímos aí, damos um lugar, que no começo tinha pouco, parecia que não tinha aqui em Santa Helena, depois foram aparecendo. Então, se a PAI está ali hoje, foi um trabalho intenso para fazer toda a papelada, não é fácil. Nós fizemos e também construímos as obras. As creches. Primeira creche nós implantamos com 8, 9 alunos, aqui, uma sala emprestada, aqui no Castelo Branco, no Graciliano Ramos, não lembro bem, foram uma dessas salas, e depois construímos a primeira ali na Vila Rica, onde tem a escola Tancredo Neves. Hoje, lá tinha uma serraria do DR enorme, era um aguaceiro, era um atoleiro só, nós drenamos, enfim, o DR conseguimos lá, fomos conversar com o DR, passou para nós, e lá nós iniciamos, tinha uma horta muito linda lá, cuidado pela família quase dos Weisman, que nos auxiliaram muito na primeira administração, aquela horta ali e a creche, que foi a primeira creche que nós construímos lá. Esse trabalho social é o que me marca mais, porque eu venho de uma família muito humilde, continua sendo humilde, e essas coisas para mim me faz bem. Na área da saúde, também implantamos inúmeros programas na área da saúde. E além disso, nós fizemos aquele trabalho que foi a nível nacional, que inclusive o governador da época, depois que se elegeu após o Richa, que foi o Álvaro Dias, e que o seu secretário da Agricultura era Osmar Dias, vieram aqui em Santa Helena, filmaram um trabalho para o Estado ter, para mandar para o BID, para mandar para os outros bancos interamericanos, e mostrar como que no Paraná, para buscar recursos, como é que se fazia o trabalho de integração, os murundumas, as bacias hidrográficas, para conter a erosão que na época tinha, as readequações de conservação do solo. Justamente, e damos, inclusive, o título de cidadão honorário para o Álvaro e para o Osmar Dias, que era o irmão dele, secretário da Agricultura, pelo excelente trabalho. Nós chegamos a ter aqui, Alex, da Codapar, que eles tinham uma equipe boa lá de trabalho, 13, 14 tratores de esteira, 3, 4 técnicos da Codapar trabalhando aqui em Santa Helena para nos auxiliar, porque eles acreditavam que Santa Helena, como tinha tanto tempo que estava fora do roteiro, que o governo do estado tinha participação direta, ele nos auxiliou muito, inclusive essas ligações de asfalto, Santa Helena Marechal Rondão, Santa Helena Missal, o asfalto para a praia, o asfalto para o porto, o asfalto para o cemitério. Talvez esses mais jovens acho que foram depois foram emendando, foram ampliando, foram modificando, foram melhorando. Nós tínhamos uma pequena indústria de asfalto, que nós fizemos algumas ruas com os nossos funcionários da prefeitura, tocando o asfalto com pouca gente. A maioria das nossas obras aqui do município era feita com funcionários da prefeitura e fiscalizado pelo nosso engenheiro, e fizemos quase 30 escolas por esse interior, escola de alvenaria, naquela época.
Então, se fosse aqui citar, enfim, ficaríamos aqui um dia todo citando obras que nós concretizamos. Só para concluir nessa parte, só que a gente se descuidou um pouco da parte política, da eleição, que daí naquele tempo tinha eleição, para fazer o próximo prefeito, e não conseguimos fazer o próximo prefeito. Dessas escolas, foram dezenas de escolas que foram feitas pelo interior do município. Isso foi nesse seu primeiro mandato, teve 2 mandatos como prefeito aqui. Qual que era o interesse em, quando muitos municípios aí a gente via, estavam trazendo e centralizando a educação na sede do município, qual que era o teu interesse em fazer essas escolas melhorar, construir outras escolas pelo interior do município? Eu tinha a seguinte visão, isso visto em outros municípios, tido a experiência de outros municípios, que até teve um município aqui, não muito longe daqui, que o que ele fez? Ele fechou umas quantas escolas do interior e colocou quantos ônibus para puxar. Mas ele não teve sucesso, porque você esvazia o interior. E naquela época havia um êxodo rural muito grande para grandes centros, e daí dava problema nesses grandes centros. E daí o que ocorreu? Eu queria que a população ficasse no interior, dando as condições. Se você tem uma escola lá, você tem uma igrejinha lá, você tem um centrozinho comunitário onde as pessoas possam se divertir, um campo, enfim, a comunidade fica lá. A partir do momento que você tirar a escola, começar, o campo não é mais cuidado, o pavilhão não sei o quê, aí o que acontece? O povo vem para a cidade, e aí os problemas começam da cidade. Não é qualificado, e daí torna todo esse problema. Então foi o primeiro também telefone que nós instalamos no interior, foi aqui em Santa Helena, foi aquele povo sofrido lá de São Vicente Chico. Colocamos lá o primeiro PS que diziam lá no interior, depois foi colocado diversos. Foi também no nosso tempo. Dar condições deles ficarem lá. Essa era a nossa proposta, a democratização, que o povo de fato se fixasse no interior. Essa vinda do povo do interior para a cidade, no seu entendimento, acabaram desestruturando a família? Aos poucos hoje nós temos um exemplo, você pega, na minha primeira eleição, eu tive lá em São Brás, por exemplo, 119 votos eu fiz lá em São Brás, contra 17, memória, que o meu adversário fez. Foi uma votação grande, tinha um monte de gente morando lá. O IBC, São Miguelzinho, aquelas comunidades, era muita gente morando. Hoje o que nós temos? Aí fecharam as escolas, logo fomos trazendo para os grandes centros. E isso contribuiu em outras comunidades também, Braço do Norte, assim, uma população grande aqui, a Fazenda Rainha, Sete Pecados. Essas comunidades foram se atrofiando e as escolas foram fechando, porque diminui. Você tem que incentivar, de fato, criar escola e dar condições. Então, o que ocorre é que nós vamos ter amanhã depois grandes centros com muitos problemas, e o interior com grandes fazendeiros que dominam tudo, e os que ficam lá vão ficar como funcionários, etc.